Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui juntos para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando um trabalho, hoje é com a paz. Louvado seja Deus. E nesta oportunidade eu quero convidar a dirigente da mocidade, nossa irmã Olga. Ela vai cantar os 3 hinos da harpa em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por mais um domingo na presença do Senhor. Hoje culto com a participação da nossa mocidade. Quero também saudar a mocidade, ao todo e Marfim também que estão em casa, a toda a igreja que está nos assistindo. Que o Senhor continue nos abençoando. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O importante é estarmos firmes, aguardando a volta de Jesus. Vou louvar o nome do Senhor. Peço que os irmãos fiquem orando e cantando juntamente comigo. Vamos cantar em nome de Jesus. O 124 da harpa cristã. Adorando ao grande Deus, porque só Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Aleluia. Adorai o Rei do universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graça rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, 100 de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador
Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rejo dominador. Altos cedros, grama verdejantes, esta sinfonia aumentar. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rejo dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rejo dominador. Glória a Jesus. Adorai ao grande Redentor, aleluia, pela nossa salvação, glória a Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor, ainda com 224, adorando a Ele, porque Ele é digno, aleluia. É o tempo de cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, oh vem trabalhar. Vem, vê os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, queiras logo responder-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. As gavelas que recolhem joia de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo estas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem, vê os campos brancos já estão guardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, e alerta, queiras logo responder-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, e alerta, poucos dias são que estão para o cegador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem, vê os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão.
Jovem, desperta, face pronto, e alerta, queiras logo responderes-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está. Colheita gloriosa não será. Desperta, faz-te pronto, e alerta, poucos dias são que estão para o chegando. Glória a Jesus. Jovem, aproveita o tempo. Glória a Jesus. Para servir a este Deus grande, aleluia. Vamos louvar ainda o hino 291. Aleluia. Glória a Deus. O de cruz se erigiu, dele ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te para uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de para uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de para uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te para uma coroa trocar. Que Deus continue nos abençoando.
Graças a Deus, já ouvimos 3 hinos da nossa harpa cristã e está conosco já o nosso líder de mocidade desta congregação aqui no bairro da Imaculada, nosso irmão Jefferson. E eu passo trabalho para ele, e aí ele vai designar as jovens que irão louvar o Senhor com mais alguns hinos nesta noite para a honra e glória em nome de Jesus. Nosso irmão Geu. Com a paz do Senhor, graças a Deus por mais esse culto que o Senhor nos proporciona em louvar e engrandecer o nome dEle, porque o Senhor tem nos ajudado e graças a Deus a gente está aqui transmitindo esse culto para todos aqueles que estão precisando de uma palavra. Eu creio que o Senhor vai tocar nos nossos corações nesse culto, em nome de Jesus. Desde já, vamos ouvir a nossa jovem Cíntia louvar o Senhor em nome de Jesus. E depois da nossa jovem Cíntia, a gente já deixa a nossa jovem Luana também se preparando para louvar também em nome de Jesus. E consequentemente, depois da nossa jovem Luana, a nossa jovem Camila. Todas já deixam tudo preparadinho para não perdermos tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que o dia ele estendeu pra curar, mãos
mãos que um dia Ele estendeu pra salvar. Mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Para que eu pudesse ser livre. Graças a Deus. A nossa jovem Luana, em nome de Jesus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser. Saúde a todos com a paz do Senhor. Difícil esconder a sua dor. Parece que o céu até mudou de cor. Faz de tudo para poder disfarçar. Sorri quando por dentro só quer chorar. Não demonstra a sua dor para ninguém. Diz pra todo mundo que vai tudo bem, mas por dentro a tristeza te destrói. Esconder um sentimento eu sei que dói, mas hoje eu vim aqui pra conversar contigo. Pode confiar, sou teu melhor amigo. Pode repousar sua cabeça aqui e comece a contar pra mim, tintim por tintim. Estou aqui pra te ouvir.
Lembra quando você precisou, eu estava lá. Mas quando de mim nem notou, eu também estava lá. Sempre estive contigo, do teu lado para te guardar. Oh, lembra das noites que você chorou, eu estava lá. Pensando que tudo acabou, eu também estava lá. Você só precisa tudo me entregar inteiramente, em mim confiar. Se o choro dura uma noite, pela manhã a alegria eu vou te dar. Se o choro dura uma noite, pela manhã a alegria eu vou te dar. Mas hoje eu vim aqui pra conversar contigo. Pode confiar, sou teu melhor amigo. Pode repousar sua cabeça bem aqui e comece a contar pra mim, tintim por tintim. Estou aqui pra te ouvir. Lembra quando você precisou, eu estava lá. Mas quando de mim nem notou, eu também estava lá. Sempre estive contigo, do teu lado para te guardar. Oh, lembra das noites que você chorou, eu estava lá. Pensando que tudo acabou, eu também estava lá. Precisa tudo me entregar inteiramente, em mim confiar. Se o choro dura uma noite, pela manhã a alegria eu vou. Mas quando de mim nem notou, eu também estava lá. Sempre estive contigo, contigo, contigo. Oh, lembra das noites que você chorou, eu estava lá. Pensando que tudo acabou, eu também estava lá. Você só precisa tudo me entregar inteiramente, em me confiar. Se o choro dura uma noite, pela manhã a alegria eu vou te dar. Pela manhã a alegria eu vou te dar. Graças a Deus. Nessa feita, vamos nos pôr de pé. Vamos proceder com a leitura da palavra de Deus. E desde já eu convido o nosso dirigente, o presbítero Erasmo, para ele proceder com a leitura. Ele ora e também apresenta os dizimistas e ofertantes em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola segundo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vamos dar seguimento ao nosso trabalho sobre família. Então hoje nós vamos ler esse texto e vamos falar sobre ele após os louvores que nós ainda vamos ouvir. Que diz assim: Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, que diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, esse texto para a nossa meditação. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por este culto,
e pelo aquilo que Deus vai fazer e está fazendo em nosso meio. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos, Senhor, adorarmos o teu santo e glorioso nome. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, aonde nos mostra, Senhor, o teu mandamento em honrar o pai e a mãe, seguido de promessa. Pai querido, abençoa o líder da mocidade, abençoa os irmãos que irão cooperar com as ofertas, com os dízimos. Abençoa, Deus, aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, para juntos, Senhor, estarmos aqui fazendo a obra segundo a tua gloriosa vontade, em nome de Jesus. Graças a Deus. A nossa jovem Camila louva ao Senhor em nome de Jesus. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Deixa Deus te examinar. Ele entende o teu choro e decifra no olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem um não ao teu dispor, tem um sim ao teu favor. Te atende no teu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que não sabe expressar. O segredo é confiar, é saber que Ele é o teu Deus. Sobre a morte, a tua vida Ele estabeleceu. Não há caso impossível para o teu Senhor. Ele trata, Ele sara todas as feridas. Não importa se o homem te desenganou, determinando o tempo para a tua vida. A palavra de Deus é a que prevalece, até a morte lhe obedece. Abrace o teu milagre com louvor. Não há caso impossível para o teu Senhor. Seu poder está além de toda medicina. Não importa se o teu recurso acabou, somente pela graça Ele te examina. Vai confundir os homens por amar você. Quem te viu e quem te vê, deixa Deus curar você. Deixa Deus te examinar. Ele entende o teu choro, lhe decifra no olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem um não ao teu dispor, tem um sim ao teu favor. Te atende no teu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que não sabe expressar. O segredo é confiar, é saber que Ele é o teu Deus. Sobre a morte, a tua vida Ele estabeleceu. Não há caso impossível para o teu Senhor. Ele trata, Ele sara todas as feridas. Não importa se o homem te desenganou,
determinando o tempo para a tua vida. A palavra de Deus é a que prevalece, até a morte lhe obedece. Abrace o teu milagre com louvor. Não há caso impossível para o teu Senhor. Seu poder está além de toda medicina. Não importa se o teu recurso acabou, somente pela graça Ele te examina. Vai confundir os homens por amar você, quem te viu e quem te vê. Deixa Deus curar você, não existe impossível para Ele. Tudo está no seu controle, tudo é dele. Não importa o tamanho da tua dor, teu remédio é tua fé, toque no Senhor. Não existe impossível para Ele. Tudo está no seu controle, tudo é dele. Não importa o tamanho da tua dor, teu remédio é tua fé, toque no Senhor. Deixa Deus te examinar, Ele entende o teu choro. Amém. Por isso eu canto, canto aleluia. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Por isso eu canto, canto aleluia. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Glória a Jesus. Vamos ouvir a nossa jovem Rebeca. Em nome de Jesus, ela nos deixa uma saudação. Em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou feliz e grata a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado esta noite de estar aqui para mais um culto com a participação da mocidade. Em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, que são os tempos de pandemia, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome de Jesus. E quando o Geo ligou para mim, dizendo que era para que eu desse uma saudação no culto da mocidade, eu me lembro que eu me senti nervosa e sigo nervosa, mas eu orei a Deus para que Ele colocasse as palavras certas dentro de mim. E quando Ele me disse o tema da mensagem, automaticamente eu pensei em uma pessoa. E o tema da mensagem era jovens e família. E ao falar de jovens e família, só me via uma pessoa em minha mente, e essa pessoa ela era José. Eu vou ler aqui, vai ser uma leitura um pouco extensa, mas vai ser para que a história ela tenha o contexto que foi para designar o que aconteceu de acordo com família, José e Deus. Eu vou ler aqui em Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. No versículo 3, nós já vamos ver o favoritismo que Jacó tinha pelo seu filho José, dando a ele uma túnica colorida, a túnica de várias cores e ornamentada que José recebeu de seu pai, aquela túnica. Ela contrasta fortemente as túnicas, ela era muito bonita, a história vai descrever. E ela revelava uma posição um tanto quanto de superioridade a seus irmãos, e automaticamente os irmãos de José, eles se aborreceram com aquilo. Mas quem era José? José era o filho da sua esposa amada, a sua esposa Raquel, e ele tinha um grande apreço por José. No versículo 5,
do capítulo 37, nós já vamos ver José relatando os sonhos no qual ele tinha. E ao relatar aqueles sonhos que ele tinha, os irmãos de José, eles se iravam contra ele. E eles meio que eram contra tudo aquilo. Mas seu pai, ele continuava meio que passando a mão por cima de José, cuidando dele ali, pois ele era um de seus filhos favoritos. Mas a história de José não poderia ser só flores, pois quando Deus ele vai nos exaltar, primeiro ele muitas das vezes faz com que nós passamos por uma prova. E ao passar por uma prova, José passou por uma prova muito grande. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para as terras do Egito. E ali, diante daquela situação, eu imagino o desespero e a aflição que José passou, sendo que José ele apenas estava fazendo o bem, fazendo as partes boas de sua vida e honrando a seu pai e a sua família, que é o primeiro mandamento que ele nos dá. Ele honrando ali aquele mandamento, ele ainda foi interpretado como errado. Ele foi vendido pelos seus irmãos às terras do Egito. E embora José tivesse sido tratado com tamanha crueldade pelos seus irmãos, Deus usou tal situação para que futuramente ele pudesse exaltar José, para que futuramente ele pudesse prover a sua família. Aleluia. No verso 27 e 28, nós já vamos ver que ele foi tratado com crueldade e que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Imagine nós que temos, a maioria de nós que temos irmãos, fôssemos vendidos pela nossa própria família. E você pode até estar dizendo, mas Rebeca, o tema da mensagem não é jovens e família. Família quer dizer união. E família também, muitas das vezes, ela nos lembra de alicerce. E ao pesquisar o significado da palavra alicerce, ela vai nos relatar de base, de força, de proteção. E José, naquele momento, ele não sabia, mas ele estava sendo o alicerce de sua família. Aleluia. No capítulo 39, nós já vamos acompanhar José na casa de Potifar. José na casa de Potifar, ele vai nos dizer, no versículo 2 do verso 39, e o Senhor estava com José, e o varão foi próspero e estava na casa do seu Senhor. Esse versículo ele nos mostra que aquele que está constantemente com o Senhor, ele não vai nos desamparar. O Senhor vai estar constantemente conosco. E o varão ali, e a Escritura ela deixa claro que a separação entre José e o seu povo estava sob o controle de Deus. Mal sabia José que toda a situação que ele passava futuramente ia mostrar que aquele processo dolorido foi necessário. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: quem não suporta o processo não vive o propósito. E provavelmente você pode até pensar, mas meu processo ele é tão dolorido, mas talvez seja porque Deus ele tem um propósito. Aleluia. E diante disso tudo, poderia até José achar que estava tudo indo bem, ele estava prosperando na casa de Potifar. Mas quando tudo parecia ir bem, José foi tentado pela esposa de Potifar. É uma história muito conhecida dentre nós, mas sempre é bom reforçar o exemplo de fé e o exemplo de pessoa que José era. José ele poderia ter sim cedido aos encantos da esposa de Potifar, mas ele não foi fiel não só o seu senhor que era Potifar, mas também ao nosso Deus. José, ele foi fiel. E muitas pessoas acham que ser fiel a Deus não trazem resultados, mas eu te digo que aquele que é fiel ao Senhor, o Deus sempre ele vai a proteger. Aleluia. E depois dessa situação, o que aconteceu? Depois disso, o seu senhor, a esposa de Potifar, ela usou contra, disse que foi a José quem tinha tentado contra ela. E o que Potifar fez? Potifar colocou José em uma prisão. E naquele momento, muitos poderiam achar que a história de José tinha se encerrado ali mais uma vez. Mas José, ele era um jovem determinado. E a Bíblia vai dizer no capítulo 40, no verso 1, aconteceu depois destas coisas que pegaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o Senhor, o rei.
Aconteceu que depois disso, José, mesmo diante das situações na qual ele tinha passado ali na casa de Potifar, ele continuou orando, aleluia, mesmo confinado num cárcere, sem motivos, pois ele tinha sido acusado de injustiça. Mesmo ali um cárcere sem motivos, por revelação do Espírito de Deus, resultou na oportunidade de libertação imediata de José daquele cárcere. E o versículo 5 do capítulo 40 vai dizer que o copeiro e o padeiro do faraó haviam sonhado um sonho. Mas muitas das vezes nós temos um sonho e ficamos curiosos em saber o que significa este sonho. E muitas das vezes o sonho não significa nada, mas o sonho daqueles servos de faraó tinha um propósito e tinha um significado. E um deles ia ser salvo e outro ia ser vivo. Aleluia, ia continuar vivo, perdão. E um deles, quem foi que ficou vivo, Rebeca, nessa história? Quem ficou vivo nessa história foi o copeiro. Infelizmente, o padeiro ele veio a falecer. E o que aconteceu? O José tinha dito ao copeiro para que ele se lembrasse dele e usasse de compaixão. Mas o que aconteceu? A Bíblia vai nos dizer, no verso 23 do capítulo 40, que o copeiro ele se esqueceu de José. Mas eu te digo uma coisa, o mundo aí fora pode até se esquecer de você, aleluia, mas o Deus de Israel, o Deus de Jacó e o Deus de José, ele não esquece de nós. E sabe por que não aconteceu ali naquele momento? Sabe por que ele não foi lembrado? Porque o propósito não era para ser terminado ali, era mais à frente. E no capítulo 41, nós já vamos nos deparar, a epígrafe vai nos dizer que José interpretou os sonhos de Faraó. Não foi o sonho de qualquer pessoa, foi o sonho da pessoa que tinha autoridade máxima no Egito, na qual poderia inclusive tirar José daquele cárcere. Aleluia. E a Bíblia vai nos relatar que muitos adivinhos tentaram decifrar o sonho do Faraó, mas ninguém conseguiria decifrar o que estava. E quem foi que descobriu, Rebeca? Quem foi que desvendou o sonho do faraó? Esta pessoa foi José, pois o copeiro do faraó se lembrou, depois de muito tempo, que o sonho dele tinha sido interpretado por um rapaz, lá na prisão na qual eles estavam. Aleluia. Oh, aleluia, Espírito Santo. E ao interpretar os sonhos do faraó, o que vai acontecer? O sonho dele foi duplicado 2 vezes. E o que tinha neste sonho que ninguém conseguiria? O faraó, ele sonhava com vacas e com espigas, umas gordas e outras vazias. E aquilo ali ninguém conseguiria descobrir. E o que é que estava por trás daquele sonho? Naquele sonho estava mostrando que a terra ia produzir durante 7 anos. E depois ia passar 7 anos sem produzir nada. Aleluia. Oh, Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer, no verso 32 do capítulo 41, e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e de Deus se apressa em fazê-la. Oh, aleluia. A epígrafe vai nos dizer, a partir do verso 38, que Faraó põe José como governador do Egito, depois que José interpretou os sonhos de Faraó. Aleluia. E ao interpretar aqueles sonhos, o faraó colocou José como governador, ali é que começava o propósito de Deus com José e com sua família. A Bíblia vai nos relatar que José ele teve uma boa governança durante aquele tempo, uma governança de organização, mas o tempo da bonança passou e automaticamente depois desses 7 anos veio o tempo no qual o faraó havia sonhado, que era o tempo das vacas magras, o tempo que não havia fartura, o tempo onde não havia produtividade. E ali, o que aconteceu? Durante este tempo, José teve filhos. José, ele teve o seu propósito, não todo cumprido, mas a vida de José aos poucos estava se organizando. Mas como uma pessoa temente a Deus e que honrava sua família, José ainda sentia saudades de seu pai. E mesmo com todo o mal que os irmãos de José fizeram a ele, ele não guardou ressentimentos. E a Bíblia começa a nos relatar uma história muito bonita a partir do capítulo 42 de Gênesis, que
que vai nos dizer que os irmãos de José descem ao Egito. Mas não era qualquer pessoa que estava governando o Egito. Os irmãos de José não sabiam quem estava ali governando aquela terra, mas era o irmão no qual eles tinham vendido anos atrás as terras do Egito. E com certeza eles nunca imaginaram que o seu irmão, aquele que se tornou escravo, hoje ele era governador ali daquela província. E a Bíblia vai nos relatar no verso 2 do capítulo 42, disse-me mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, desci até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. O pai de José, Jacó, ele já mandou os seus filhos descer à terra do Egito, mas aos olhos de seus filhos era nada demais, mas aos olhos de Deus, ali era que começava o propósito do encontro da família de José, com o José que com 17 anos tinha sido deixado, aleluia, tinha sido vendido a escravos no Egito. E José já era governador naquela terra e vendia o mantimento àquele povo. E só que aos olhos deles, eles iam comprar o mantimento e iam voltar para sua casa. Mas não aconteceu daquele jeito, porque quem estava no comando não eram os filhos de Jacó. Quem estava no comando da situação era o Deus de Jacó, o Deus de José. Aleluia! A Bíblia vai nos relatar no verso 13, e disseram, nós teus servos somos 12 irmãos. Chegando diante de José, com certeza eles não reconheceram seu irmão, mas José reconheceu seus irmãos. E José, ele foi astuto diante de sua situação, diante de tudo aquilo ali, diante daquela situação, e ele percebeu que eram seus irmãos, então ele mandou que ficasse um deles, pois ele não acreditou, ele achou que eles eram as pias do Egito. E o que aconteceu? O seu irmão Benjamim, ele tinha que voltar, aleluia, Espírito Santo, glória seja dada a Deus. E para adiantar a história, a Bíblia vai nos relatar no verso 34 do capítulo 44, porque como subirei eu ao meu pai se o moço não for comigo, para que não veja o mal que sobreviverá a meu pai. Aquilo ali já foi, mas ainda, muitas das vezes, o propósito de Deus ali. Aleluia. E aí agora é que a história ela vem para a parte, não é a parte que não só nos interessa, mas é a parte que nos mostra o cuidado de Deus e o propósito. O versículo 3 do capítulo 45 vai dizer, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peça-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se ante. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vos vendeste para o Egito. Encerrando agora a parte da Bíblia, eu vou falar em minhas palavras o que Deus falou comigo. Aleluia. Espírito Santo. José, ele foi vendido. José, ele era um filho que honrava seu pai. José era um filho que honrava sua família. Mas ele foi vendido pelos seus irmãos, não porque ele agia errado, mas porque ele fazia certo. E o propósito de Deus na vida de José não era que ele fosse apenas pastar ovelhas, não era que ele continuasse ali na sua vida com o seu pai. O propósito de José ia muito além. E José, ele foi usado como alicerce. Aleluia. E como eu já disse aqui nesta noite, alicerce era a base. E futuramente, depois de muito tempo, foi que José foi base em sua família. Aleluia. Glória a Deus. José, ele era governador, foi ele quem organizou tudo para que a terra não ficasse totalmente vazia. José, aleluia, ele honrou todos os ensinamentos que seu pai tinha lhe dado e ele não deixou de ser um cristão. José não deixou de ser um crente na palavra do Senhor ali na terra do Egito, ele não se corrompeu. E Rebeca, e você deve estar dizendo assim, mas Rebeca, o que você está trazendo isso com jovens e família? Jovens, nós fomos chamados para ser alicerce de nossas casas. Nós fomos chamados para orarmos por aqueles que não são cristãos em nossas casas. Nós fomos chamados para organizar as governamentações. Nós fomos chamados, aleluia, para sermos o alicerce da nossa família. José, com certeza, ele achou que nunca isso ia acontecer com ele, pois não se passava em sua cabeça que era isso que ele queria. Mas o que era que José exatamente ele queria?
Ele não queria nada, ele só estava servindo a Deus. Mas o propósito de Deus na vida de José foi muito maior. E ele foi um alicerce. No começo deste ano eu recebi uma mensagem dizendo que eu ia ser alicerce da minha casa. E aquilo, ela me doeu, aquela mensagem. E eu só conseguia questionar-me a Deus. Deus, por que eu? Deus, por quê? E eu percebi que eu agi errado, pois nós não devemos questionar, nós devemos adorar a Jesus. Nós devemos entender a vontade. Imagine se José tivesse questionado. Imagine se José ele não tivesse atendido os propósitos no qual ele foi designado. Mas já encerrando aqui, José, ele foi exaltado na terra do Egito. José encontrou novamente a sua família. José, ele foi o alicerce. Ele foi quem futuramente, quem organizou e quem proveu o alimento de sua família. Foi ele quem futuramente foi a alicerce. E a palavra que eu tenho para deixar para nós nesta noite, não só para os jovens, mas para todos, vós sois alicerce da sua família. O propósito que você está enfrentando agora, o processo que você está passando, na verdade, não quer dizer nada. Você pode até achar, você está dizendo assim, não, Senhor, mas não quer dizer nada, quer dizer sim. Ele tem um propósito e você foi chamado para ser alicerce. Vai doer, vai machucar, mas o propósito, ele é maior do que o processo. Aleluia. O processo, ele até dói, mas é o propósito quem cura. E foi por isso que José, ele foi curado de todo o mal que os irmãos dele fez. Sabe por quê? Porque ele deixou ser curado pelo processo, pelo propósito no qual Deus tinha na vida dele. E qual era o propósito, Rebeca? O propósito era alicerce. Seja um alicerce da sua família. Continue orando, continue jejuando. As suas noites em claro pela sua família não são em vão. E tudo que você tem passado, futuramente você vai entender que o propósito, ele é maior do que o processo. Aleluia. Eu já agradeço desde já a oportunidade. E deixo esta mensagem nesta noite já dizendo, sejais alicerce da sua casa. Amém. Graças a Deus. Pronto, graças a Deus. A gente vai se desconectar por um momento, mas daqui a pouco a gente está voltando em nome de Jesus.